finalizar nosso tema sobre biscoitos na aula de hoje. Eu queria falar algumas observações sobre fornos. Os fornos, eles têm zonas de regulagem, tá? No caso, regulagem de temperatura. Então, os fornos industriais para a produção de biscoito, assim como os para pães, eles apresentam zonas de temperatura diferentes. Então, nas partes mais iniciais, você vai ter temperaturas para que o biscoito desenvolva a estrutura, então que ele ganhe aquele formato, aquela textura, e também para que os ingredientes sejam cozidos. Já nas etapas finais, ela apresenta uma temperatura ideal para que ocorra o desenvolvimento principalmente de cor e flavor. Essa foto, ela traz uma imagem de um dos tipos de forno industriais que são utilizados. Esse é um forno por aquecimento indireto por convecção, ou seja, é aquecido o ar, um fluido, né? No caso é o ar, e ele um ar de qualidade, claro, e ele é desumidificado, reduzida a umidade, e também aquecido. E é essa movimentação do ar dentro do equipamento que vai gerar o processo de cozimento, aquecimento e desenvolvimento das características do biscoito. Existe também outro tipo que é o mais tradicional, que é o aquecimento direto com gás, como se fosse um forno gigante de casa, certo? Lembrando que ele é nesse formato, né? Porque a maioria dos fornos que são utilizados para grandes produções, eles são fornos em estilo de fluxo contínuo. Então, entra material e está sempre saindo material cozido. Entra cru e sai cozido. Então, é uma esteira em que enquanto o biscoito está passando na esteira, ele está passando pelos processos de cozimento, formação da estrutura, produção de flavor, de cor, enquanto que os fornos como os de casa ou os de unidades de produção em níveis menores, eles apresentam fornos de batelada, que seriam aqueles fornos maiores que apresentam bandejas em que você coloca uma batelada, coloca uma fornada com quantidade definida de alimento, ele vai passar por todo o processo, depois retira o material pronto de dentro e inicia a nova fornada, tá? Nós temos também o tipo de forno híbrido, que ele pode utilizar as duas tecnologias em pontos diferentes da produção e do forneamento, cada um trazendo as suas temperaturas e características específicas para cada tipo de biscoito. Lembrando que os parâmetros utilizados, a formulação utilizada, os tempos, temperaturas, formatos para um biscoito wafer é diferente de um biscoito tipo creme cracker, de um biscoito levemente doce como Maria ou Maisena, ou até bem diferente dos biscoitos recheados. Então, cada tipo de biscoito apresenta diferenças não só na formulação, mas também em alguns dos equipamentos utilizados e também nos parâmetros de tempo e temperatura que são utilizados nos equipamentos. E assim como também nos materiais de embalagem. Sobre a infraestrutura, por ser uma indústria que mexe com produto alimentício, ela vai estar sujeita às boas práticas de fabricação básicas das unidades de processamento, como que é contido na RDC 275 da Anvisa, que trata de alguns pontos, destaquei aqui alguns. A parte externa ela tem que estar livre dos focos de contaminação, seja de material que não é usado, seja de lixo, seja de animais, tá? Ó, repeti aqui, desculpe. Vias de acesso também, ou seja, a entrada e escoamento de produtos acabados e a entrada de material, de matéria-prima e também a entrada e saída de deslocamento de pessoas da fábrica, elas devem ser pavimentadas, não pode ser simplesmente aquela no meio do nada, né? Ela tem que ter uma pavimentação e também uso exclusivo para a fábrica, não pode ser
circular outras pessoas que não trabalham na fábrica. Revestimentos gerais, tanto piso, teto, divisórias, paredes, obviamente tem que ser de material lavável para facilitar a higienização, impermeável para evitar que acúmulo de umidade ou até de sujeiras dentro do revestimento e resistentes aos produtos de limpeza. E também, como se trata de uma fábrica que apresenta parte dela equipamentos de aquecimento, que são os fornos, então o teto próximo dessa região, a parede, o piso, tem que ser materiais que suportem altas temperaturas. Observar também os ralos, tá? Como é fábrica de alimentos, você vai fazer a limpeza utilizando água, sempre entre turnos de produção e também quando for necessário, mesmo que não seja, entre os turnos de produção e também em tempo menor entre um turno e o outro, caso seja necessário. Os ralos eles vão auxiliar no escoamento da água e devem ser os ralos que não permitem retorno nem de água e nem de odores. Lembrar dos ângulos arredondados entre a parede e o piso. Lembrar também que as portas ela tem que estar num bom estado e de fácil higienização. Telas nas janelas externas. Localização de banheiros e vestiários, eles têm que estar isolados da área de produção e separados por sexo, e uma área própria para a troca de roupa, que são os vestiários. De preferência, você utilizar fechamento automático de portas e lixeiras, tá? Preferência não, de forma obrigatória, para evitar você estar tocando em certas partes de equipamentos e da estrutura e gerar uma possível contaminação. Ainda mais agora nesse período que a gente está de mais cuidados nos processos de produção, essa automatização se torna ainda mais importante. Lavatórios para as mãos, distribuídos em pontos da unidade de processamento. Observar pontos de iluminação, qualidade de iluminação e também proteção da iluminação artificial, para caso tenha algum rompimento ou quebra da lâmpada, ela não caia na unidade de processamento. Ventilação, principalmente porque é uma fábrica que tem equipamentos de aquecimento, tá? Que são os fornos. E abastecimento de água potável de qualidade da rede de distribuição ou próprio, sendo que se for próprio ela tem que ter qualidade, tem que fazer as análises com frequência. Observar nos layouts das fábricas que a distribuição tanto dos setores e equipamentos ela vai variar com a capacidade da produção e de expansão. Lembram que tem que pensar na estrutura para uma possível expansão dos próximos anos. Número de funcionários, o tipo de estrutura, os custos, a otimização dos fluxos da matéria-prima que entra, as etapas de produção, a circulação de pessoas e a circulação dos produtos acabados. Então, tudo isso tem que ser analisado. E lembrar também dos requisitos legais, né? Então, a legislação ela tem alguns pontos que precisam ser seguidos. Aqui, por exemplo, é um exemplo de uma fábrica pequena, de pouco menos de 300, dá uns 270, 280 metros quadrados, que ela tem alguns setores básicos. Nós temos a expedição, certo? Temos a área de estocagem, a área de massas, que seria o preparo, a mistura dos ingredientes. Nós temos a área de fabricação propriamente dita, o depósito, vestiário com banheiros separados, a parte de escritório, aqui uma cozinha e banheiros separados, tá? Então, equipamentos que estão utilizados aqui, nós temos fogão, o número 1 está aqui. Nós temos freezers, nós temos batedeiras para misturar os ingredientes,
nós temos as mesas inox, aqui no canto, nós temos as máquinas seladoras, só diminuir aqui os outros. Nós temos as máquinas seladoras, nós temos os fornos, temos também dois tipos de forno, no caso eles têm forno elétrico também, tem formas de alumínio, que são as que são utilizadas, e também tem vasilhames e outros utensílios. Outro exemplo de layout, nós temos aqui um mais complexo, que é uma fábrica maior, então ela tem a parte de expedição separada, né? Nós temos a área comercial, ponto de venda, atendimento ao consumidor, tem recebimento de matérias-primas, então ela é separada, ela recebe e tem um local, já que é uma área suja, ela tem um local específico para ela. Nós temos a área de pesagem, nós temos especificamente uma área de convivência, tá? E uma cozinha, o vestiário, aí temos a área de produção, ó, existe um corredor de separação desta área, principalmente porque aqui a gente tem uma área suja. Nós temos uma área específica para mistura, temos os estoques, as áreas de estoque, nós temos estoques temporários, nós temos estoque rotativo, aquele que vai passar apenas por um determinado tempo, a área de manutenção e a área de lavagem separados, uma área masculina e uma área feminina, e temos também aqui um dormitório, caso seja necessário. Queria destacar aqui esses pontos, que o arranjo físico de uma operação produtiva trata do posicionamento físico e andamento das transformações do chamado chão de fábrica, ou seja, ela é responsável pela definição do local, das instalações, máquinas, equipamentos e as pessoas. Então, as pessoas têm que serem consideradas. Algumas mudanças aparentemente pequenas na localização de uma fábrica e dos produtos no ponto de venda podem afetar diretamente o fluxo de materiais e pessoas por meio de operações, bem como os custos e eficácia geral da produção. Existem fábricas que conseguem aumentar até 25% da produção, reduzir custos e melhorar o aproveitamento do espaço através de um novo arranjo físico. Ou seja, você tem uma fábrica que pode ser sempre melhorada. Então, o que você vai avaliar neste ponto para fazer essas melhorias? A localização da unidade industrial, porque algumas mudanças você não consegue realizar devido à localização que está. Uma expansão, se não há área disponível, não foi pensado nessa área disponível, então é algo que não pode ser considerado. Tem que ser utilizado outras formas de otimizar a produção, que não incluam uma expansão. Determinação da capacidade que tem e que se deseja e o arranjo físico da empresa para mudar setores, dividir setores, excluir setores, criar setores. Então, nesse planejamento, observar sempre que tem que considerar e não deixar de lado a organização dos fluxos, os fluxos de circulação de pessoas, os fluxos de recebimento de matéria-prima, o fluxo de produção, o fluxo de embalagem, o fluxo de expedição do produto acabado. Então, tem que considerar tudo isso. Por exemplo, aqui é um estudo que eu coloquei até no material de apoio, o trabalho todo, de uma fábrica de biscoitos, tá? Ela tem aqui banheiro único, né? A área de estoque com um banheiro dentro. Nós temos uma área aqui bem espaçosa, tá? Que é geralmente utilizado para a recepção de matéria-prima, né? Aquela que é a entrada. Então, ele tem a área de contagem e colagem das embalagens e olha onde é a área para embalar. Olha a distância que fica. Temos também vários carrinhos soltos aqui, ó, que pode causar até acidentes de forma desnecessária. Aqui é a área dos fornos. Aqui duas bancadas muito próximas uma da outra, que dependendo da quantidade de pessoas trabalhando pode ser prejudicial.
Temos aqui equipamentos de batedeira e aqui equipamentos de rolos de massa para fazer aquela fina camada de massa. A distância desses equipamentos que são muitas vezes utilizados em sequência. Muitas vezes não, são utilizados em sequência no fluxo de produção de biscoitos. Então, a pessoa vai preparar a produção aqui, vai ter que andar, passar perto dos fornos, passar por outros trabalhadores para trazer, para abrir a massa nesses rolos. Então, é bem bagunçado. Aqui a imagem mais ou menos do fluxo das pessoas que trabalham por corpo. Por exemplo, os ajudantes estão sempre nessa área aqui, pegando a massa que foi preparada pelo maceiro, levando para trabalhar ela nas bancadas e tá sempre pegando um carrinho para colocar as bandejas de produto, levando para o forno, tirando do forno, remodelando, sempre fazendo e levando para a embalagem. Olha o fluxo que eles fazem. Então, é bem complexo. Já o pessoal da embalagem trabalha em 2 setores diferentes, aqui e ainda vão lá para o outro lado da fábrica. Então, há sempre um cruzamento de fluxos de forma desnecessária, que pode levar até causar acidentes e também redução de produção. Aqui é uma sugestão de como foi feita as mudanças, tá? A gente vai falar mais sobre elas aqui na frente, quais foram. E olha a diferença só na divisão de setores, distribuição de equipamentos, olha a diferença dos fluxos necessários. Quanto menos a pessoa vai se deslocar, mais eficiente, mais seguro é o processo e evita não só acidente com o funcionário, mas também melhora a qualidade microbiológica e de possível contaminação de um alimento. A gente reduz a possibilidade. Antes a gente tinha aqui a diferença entre o antes e o depois da fábrica, tá? Muitos carrinhos, ó, foram guardados aqui no canto. A madeira que é utilizada para queima, para aquecer os fornos, foi deixado no cantinho. Abriu-se uma área de estoque. Foi dividido o banheiro, ó, em masculino e feminino. Foi feita uma cozinha para melhoria da qualidade dos funcionários. O freezer, que era bem aqui no cantinho, perto da porta, ele foi para uma área de mais facilidade de acesso. Os rolos e batedeiras ficaram ao lado da maceira, então você tem um processo da seguinte forma: passou pela maceira, vai vir para as batedeiras e vai vir para os rolos, ou ele pode vir das batedeiras para os rolos, depende do tipo de produto que você está produzindo. Aqui ficaram poucos carrinhos à disposição e maior distanciamento entre as mesas. A área de embalagem e de contagem ficaram todas próximas. A diferença nos fluxos, só para comparar, o antes e o depois. As mudanças feitas: separação de banheiros, criação de uma cozinha, definição de um local próprio para produto acabado. Também a organização da matéria-prima, a abertura de espaço para circulação de pessoas, ó. Aqui você vai ter uma área uma área só para as pessoas circularem, então fica um pouco mais aberto, ó, para essa circulação. Teve também a aproximação das áreas de embalagem e contagem, demarcação do local de estacionar os carrinhos para eles não ficarem soltos e alinhamento das máquinas conforme o fluxo do processo. Resolva os exercícios, envie suas dúvidas, participe dos fóruns e até a próxima aula.